Eu ia fazer a participação do Zavak aqui depois, né? Mas o depois é agora, porque eu passei essa 1h15 tentando conectar aqui na live por causa da minha energia elétrica. Bom, e o Zavak tá aqui agora. Eu queria aproveitar a deixa pro Zavak falar um pouco dele, e não só dele, mas do Teclas, que é o projeto dele e de outros membros da Soberana. Então, Zavak, manda a braba a respeito do Teclas. E aí, povo, vocês já tô um pouco mais conhecido do que das outras vezes que eu vim aqui, né? Principalmente por causa do trabalho que tem feito com o canal Tecnologia e Classe, que na realidade não sou só eu, tem vários outros camaradas e camaradas da Soberana que são da área da TI. Eu gostei que você falou dos dois gêneros de camarada, né? Que camarada e camarada. Exato. Eu gostei que você contemplou todo mundo. Tem os três, né? Os camaradas também. Mas enfim, é uma palavra boa. Camarada é uma palavra ótima, né? Mas enfim, o canal Tecnologia e Classe, que é esse trocadilho absurdamente bom que a gente criou quando criou o nome do canal, em que a gente fala de tecnologia, a gente tá trazendo as notícias, na realidade, trazendo ensaios, às vezes é tipo o que vocês veem no canal do Ian, na História Pública, mas sobre tecnologia e com o viés político, então, que é uma coisa que geralmente não se tem na área. Na realidade tem pra caralho, porque tudo tem o viés político, mas o viés da área é qual? Nenhum viés político. Aquela coisa assim, nós não temos nenhum viés. Mas daí quando o governo fizer um negócio, eu vou parecer um ANCAP falando aqui, mas eu não sou ANCAP, eu sou uma pessoa neutra da tecnologia. A pessoa, essa metafórica aí, desenvolvedor metafórico. Mas então, Tecnologia e Classe tem feito esse trabalho, a gente traz os hard news e tal, e uns ensaios às vezes. Então, tipo, por exemplo, hoje saiu um vídeo sobre o Paul World lá, falando mais engraçado e tal. Paul só que World, sim. Mas tem muitos outros vídeos que, inclusive, sobre os temas daqui. Tem um vídeo sobre a ABIN, que a gente vai... que é uma notícia de alguns meses atrás sobre isso. Tem um vídeo muito bom que eu estou sempre recomendando sobre o que a gente vai falar hoje, que é um vídeo sobre ludismo, falando sobre como a gente deveria... dando algumas sugestões para a discussão de como a gente deveria lidar com a IA hoje, do que a gente pode fazer para se organizar e tal. Então, enfim, o Teclas tem tentado ser esse lugar aí para meter política na tecnologia. Meter política na minha tecnologia, né? Não basta a gente meter política nos joguinhos nos filminhos e nos desenhinhos, agora tem que meter na tecnologia também, é foda. Bom, e também o Zavak, ele é um metaleiro do bem, acho que é assim que a gente pode falar, né? Esquecido disso. Eu tô com a camiseta da banda dele. Ah, legal. Então, escutem metal do bem, né? Isso é uma coisa que precisa de depuração. Então, se vocês são fãs do metal do bem, nós teremos no futuro, inclusive, o marxismo gutural, que seria a participação do Zavak e do João Carvalho falando de metal, né? Quem sabe com a participação de Glauber Ataíde também, que é o adepto aí da tecnologia, do marxismo, leninismo e do metal extremo. Então, aguardem marxismo gutural, que de nome a gente é bom, né? Vocês já viram que o Teclas é um nome maravilhoso. História Pública talvez não seja um nome tão maravilhoso, mas ele serviu a sua função, pelo menos, né? E vamos pras notícias, né? São coisas que vocês veriam no Teclas, mas eu acho que a gente colaborar faz com que mais gente conheça também o projeto. Então, vamos partir pra primeira notícia aqui. Então, vamos lá. Gente, vocês sabem que comunista não gosta de trabalhar, né? Eu, por exemplo, eu sou basicamente aquela imagem daquele lobo rasgando a camisa dizendo eu quero ser servidor público. Recentemente nós tivemos um meme maravilhoso, né? Falando sobre a Soberana e o serviço público, né? O funcionalismo público, que foi repercutida pelo Zavak. Na edição aqui eu vou colocar pro editor, colocar aqui na tela pra vocês ficarem cientes de qual meme eu tô falando. E, como o comunista não gosta de trabalhar, a gente precisa sempre mostrar como os liberais gostam muito de trabalhar. Liberal, você sabe, acorda às 4 da manhã, escova o dente olhando pra parede, né, pra se concentrar na escovação, desbloqueia as partes do cérebro, aprende a nadar em um dia, que mais? Pilota helicóptero. Isso, e ajuda o piloto do helicóptero, sabe? Quando ajuda o piloto do helicóptero. Não tá sabendo pousar, ele diz, para o helicóptero, você vai morrer! É muito massa. Mas o que eu ia dizer, sabe o que os liberais também gostam muito? Eles gostam do trabalhador, né? Porque eles respeitam muito o trabalhador. Sim, porque quem gosta de trabalhar também respeita o trabalhador. Exatamente, não só eles gostam do trabalho, como eles gostam de respeitar o trabalhador. Liberal faz o quê? Acorda, abre os olhos, levanta e respeita o trabalhador. Esse é o dia a dia de um liberal, né? E pra comprovar isso aqui que a gente tá falando, a gente vai trazer uma notícia aqui pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Clone Pan. Jovem Pan usa a plataforma de plágio com o nome de Samidana para copiar a reportagem de outros sites. Clone Pan, aqui gostei do nome também, Clone Pan. Tá cortado aqui, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó, Clone Pan. Qual que é a brisa, né?
vamos lá, vamos começar do começo. Eu vou falar a parte mais factual e o Zavak vai falar a parte dos computer, né? Porque ele é o menino dos computer. Então, vocês sabem que a Jovem Pan vem perdendo grana, né? O Biruliro perdeu as eleições e a Jovem Pan não só perdeu boa parte do seu patrocínio, como também o Sleeping Giants fez uma limpa, né? Começou a falar pros patrocinadores, os caras aí são uma grande plataforma de fake news, né? De teoria da conspiração, de um monte de histrionismo de extrema-direita. Vocês querem continuar patrocinando? Aí a galera falou, não. E eles perderam muita grana. E não era só publicidade privada, era também verba pública, tá? Deixa eu colocar a notícia aqui na tela só pra mostrar a fonte pra vocês. Livre mercado agiu. Eles foram de livre mercado, exatamente. Jovem Pan vê verba de publicidade federal desaparecer sobre Lula. Emissora alinhada ao Bolsonaro e que abrigou negacionismo, despenca em ranking das mais beneficiadas para praticamente zero em 2023. O amor venceu. O amor venceu, faz o L, né? O que aconteceu? Entre 2019 e 2022, a Jovem Pan firmou contratos com o governo federal no valor de 18,8 milhões de reais. Esses dados são da Secom, são dados públicos, né? Foi a 12ª empresa com mais verba de publicidade federal. E em cima disso tudo, a Jovem Pan também recebia dinheiro de empresários bolsonaristas, né? Negacionista, gente que usava a plataforma para propagar as ideias, né, conspiratórias do bolsonarismo típicas, né? Não vou citar nomes aqui porque eu não quero me comprometer. Aí a gente fez o L e rapidamente a Jovem Pan foi de Americanas. Eu sempre disse o seguinte, gente. Se comunismo desse dinheiro, a Jovem Pan tinha um quadro do Stalin na parede. A Jovem Pan estava jogando o jogo da grana. Eles abraçaram o bolsonarismo, sobretudo porque o bolsonarismo estava trazendo uma grana e uma visibilidade que a Jovem Pan nunca teve na história do Brasil. Ela passou de ser uma mídia marginal para ser uma mídia praticamente hegemônica por causa do Bolsonaro. E aí eu queria fazer uma pergunta. Nós vemos também esse tipo de fenômeno nos Estados Unidos. A Jovem Pan é praticamente a Fox News brasileira, que é uma mídia de extrema direita, que tem uma coisa que eles chamam lá nos Estados Unidos, acho que você já viu isso, Zavak, que é o Fox News Effect. Que é, a Fox News de manhãzinha implanta uma notícia falsa e ao longo do dia todo os outros veículos têm que ficar debatendo essa bobagem que eles implantaram. Sim. Por causa do tema e principalmente por causa do presidente da República na época, que era o Trump. O que eu queria perguntar pra vocês do chat? Eu queria perguntar se tem algum camarada argentino ou alguma camarada argentina ou português ou portuguesa, se tem equivalentes desse tipo de coisa nesses países. Porque agora, por exemplo, em Portugal nós temos o fenômeno do Chega, com o André Ventura. A gente vai falar mais dele semana que vem, né? Eu já convidei o Miguel aqui pra colar, pra falar um pouco. E na Argentina agora a gente tá com o Milei, que Milei no seu cu e atilei. Tem isso na Argentina? Nós temos um canal Jovem Pan Fox News na Argentina? A gente tem isso, eu queria saber. Você sabe disso, Zavak? Se os outros países que têm fenômenos fascistas têm... Giorgia Meloni, na Itália tem uma Jovem Pan italiana? Tem isso? Eu não sei se tem nesses países, mas eu imagino que sim, porque o que tu falou exatamente, que é muito verdade, que todo o ecossistema de mídia se beneficia desse tipo de coisa, que é a Fox News, ela cria um debate que não existe, ela falta com umas coisas idiotas. Inclusive, isso é uma coisa que, sei lá, os liberais aqui do Brasil também fazem muito isso na internet. Por exemplo, eu vi, só pra dar um exemplo aqui, o Kim Kataguiri fez um vídeo, Power World está sendo cancelado pelos esquerdistas. Eu, tipo, que porra é essa? Esse assunto não existe. Ele que inventou a pauta, né? E daí, sei lá, agora eu tô discutindo isso, sabe? Mas a Fox News pega assim, tal coisa está fazendo mal pra nossas crianças, a política de gênero das escolas, não sei o quê. Aí eles trazem uma mesa de debate, né? Que o debate é esse grande pega tudo de falar qualquer merda que se vocês pensarem na CNN Brasil, na Jovem Pan. Aí tu bota uns brancos de terno, umas mulheres loiras e tal, os economistas, né? Inclusive a gente vamos falar de um aqui. E eles debatem qualquer coisa o dia inteiro, e daí os outros também só debatem. E daí a notícia mesmo foi pro caralho, né? O que tá acontecendo mesmo. A Duda falou que na Argentina tem um canal que é assim, que é um canal de extrema direita, porque qual que é a ideia? A mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos aconteceu aqui no Brasil. O Bolsonaro, na verdade o caso do Trump, né, nos Estados Unidos, ele começava a orientar as pessoas a só assistirem Fox News, falar que a Fox News é o único veículo de mídia que fala a verdade, e as pessoas começavam a cancelar suas assinaturas dos outros veículos e assistir só Fox News. Então é ter uma espécie de fonte de informação única. Aqui no Brasil a gente tem isso também. Gente que só se informa pela Jovem Pan e pelos veículos, digamos, tangenciais à Jovem Pan, né? Brasil Paralelo, esse tipo de veículo de extrema direita. Então, a ideia é fechar
tudo pra pessoa só olhar pra uma direção. E eu chuto que nos outros países o fenômeno é parecido. Quando o Miguel vier aqui semana que vem eu vou perguntar pra ele, mas a Duda já antecipou que na Argentina tem também. A gente pode fazer um pequeno estudo acerca da Argentina, perguntar pro prof, né, o professor de espanhol, que é maravilhoso, eu esqueci o handle dele. Mas é um professor de espanhol que tem TikTok e Instagram que a gente curte pra caramba. E ele, obviamente, não acredita que existe neutralidade, né? E já se posicionou várias vezes contrário ao Milei. E aí eu posso perguntar pra ele como é que estão as coisas na Argentina e se tem esse tipo de coisa, né? Pra passar pro tema aqui do Clone Pan, né? Clone Pan. O que acontece? A gente fez o L, né? E a Jovem Pan perdeu boa parte da sua renda. O que eles fizeram? A primeira coisa que uma plataforma que perde renda faz, cortar funcionário. Então eles demitiram uma galera, inclusive gente grande, né? Demitiram a galera que era muito popular durante o bolsonarismo. Eu não vou saber citar nome, acho que o Caio Coppola foi um dos que foi demitido, né? Você lembra, Zavak? Teve alguns que foram de base aí, né? Eu já esqueci. É pra tu ver como essas pessoas elas eram tão relevantes que depois que eles perderam essa plataforma gigante que o presidente ficava dizendo, olha, a Jovem Pan e tal, a gente nem lembra. O Constantino foi demitido, enfim, demitiram uma galera. E aí, é aí que vem o tema de hoje, né? Que é, a Jovem Pan começou a usar IA pra plagiar notícia de outros sites. Eles contratam os jornalistas só pra pegar a notícia, trocar algumas palavras pra não dar pala e publicar. A gente tem uma estimativa de que 2/3 das matérias da Jovem Pan são feitas por IA, que copiam G1, Folha, CNN, Estadão, Valor Econômico e UOL. E a cabeça site, por trás de tudo isso... Oh, desculpa, Zavak, pode falar. Do site, não, só do site, pra ter noção. Eu não sei quanto as que eles falam. Do site, isso. A cabeça por trás disso é o Samidana, que é um economista, né, que vocês já devem ter visto por aí falando muita economia de muitíssima qualidade. Inclusive o Samidana é um cara que é expert em ser refutado pelo Roncaglia, né? O Roncaglia adora refutar o Samidana. É muito divertido, inclusive, ver o Roncaglia falando do Samidana. E essa plataforma ganhou o nome de Sami News. Então, como que a gente sabe disso, né? Ex-funcionários da Jovem Pan que foram demitidos denunciaram a plataforma Sami News. Eu tô basicamente resumindo o que o Intercept tá falando aqui, tá, gente? Então, qual que é o tema que eu queria levantar aqui? Na semana passada, eu falei, gente, eu entrevistei o Hakim é iraquiano, a gente conversou em inglês, e eu preciso pagar pra uma IA pra fazer a legenda automática. Um monte de gente no chat começou a me criticar por falar que eu vou usar IA. Esse é o problema, gente, de aprender que algo tem que ser criticado, mas não entender o porquê que aquele algo precisa ser criticado. Me criticar por usar uma IA que faz legenda automática é a mesma coisa que me criticar por usar máquina de lavar e tirar emprego de lavadeiras. É aí que eu resolvi chamar o Zavak, porque o Zavak tem um vídeo muito bom falando de tecnoludismo. Então, Zavak, pra passar a bola pra você, explica pra gente primeiro o que é ludismo, o que é o tecnoludismo e como você enxerga essa, entre aspas, crítica que eu recebi por falar que eu vou usar uma IA que faz legenda automática. Beleza. Então, assim, ó, primeiro que não quer dizer que todos os tipos de crítica a IA eles sejam errados, tá? Mas eu acho que foi um bom mote pra gente falar sobre isso, porque então, o movimento ludista, e o Ian, que é historiador, ele depois até podia explicar melhor pra vocês, mas em resumo foi assim, quando começaram a introduzir as máquinas nas fábricas lá no Reino Unido, né, e vários outros países capitalistas, isso causou uma degradação das condições de trabalho dos trabalhadores, o que é meio que o contrário do que o senso comum dos economistas liberais, né, até hoje dizem, que é tipo assim, as máquinas vão aumentar a nossa produtividade, logo isso vai melhorar a vida do trabalhador. O Marx tem uma explicação de por que isso acaba precarizando o trabalho do trabalhador e diminuindo o quanto ele vai receber, que na realidade é a mesma coisa, né, quanto tu recebe e a precarização do teu trabalho, quanto menos tu recebe, mais precarizado teu trabalho vai ser. Só que daí a resposta de alguns desses trabalhadores, uma resposta meio desordenada e meio assim, a primeira foi, ok, nós vamos entrar na fábrica, nós vamos quebrar essas máquinas, porque daí a gente vai ter que voltar a trabalhar da maneira antiga, né, que a gente estava fazendo, e vamos reverter essa situação. Só que primeiro que o Estado chegou lá e disse assim, beleza, vocês estão cometendo crimes, a gente vai tacar a pau em cima de vocês, né, o Estado ficou do lado dos donos das fábricas, e logo depois, que nem até o Ian já falou, toda vez que ele fala de ludismo, ele fala assim, no outro dia só compra as máquinas de novo e continua operando, sabe, não é uma solução para isso. E daí existe esse termo, né, depois ficou conhecido como ludismo por causa de uns líderes do movimento lá e tal. Ele acaba sendo usado muitas vezes quando as pessoas chegam e dizem assim,
essa coisa da tecnologia é ruim e a gente tinha que não usar isso, a gente tinha que destruir isso e tal. Às vezes o termo é usado pra ser meio babaca, pra dizer assim, vocês estão sendo ludistas, o progresso é inevitável e tal. Mas o que é interessante, daí vejam um vídeo do Teclas, é que eu trago alguns exemplos de como isso tá se expressando agora com a tecnologia que a gente vê hoje, nas IAs. Como, por exemplo, tem uma coisa que se chama Nightshade, que é um software que tu pode passar as tuas imagens lá, se tu é um artista, criou um desenho, criou um render 3D, fez uma foto e tal, e tu passa esse software ali e ele vai colocar coisas escondidas nessa tua imagem, a imagem vai ficar basicamente igual, só que quando um modelo treinar com essas imagens, para quem não entende como é que os modelos treinam para gerar imagens e tal, esse tipo de coisa, tem até um vídeo antes aqui no canal com o Ian e tal, mas essa explicação tem várias vezes pela internet. Mas daí, esse modelo de IA vai treinar com essa imagem que tu passou o Nightshade em cima, e eles dizem que essa imagem está envenenada. Por quê? Porque depois de várias imagens estarem envenenadas pelo Nightshade entrarem no modelo, o modelo começa a produzir resultados errados. Tu pede para ele fazer um cachorro, aí sai lá uma coisa que parece uma gosma e tal, que é uma mistura de gato, cachorro, papagaio e tal, fica errado. E daí os modelos começam a não funcionar direito. Então isso, na realidade, é literalmente os trabalhadores, os artistas dizendo assim, ok, eu vou destruir essa máquina, esse modelo de geração de imagens que está usando as minhas artes. Isso até é interessante, se tu pensar, como uma revolta dos trabalhadores para tentar impedir que o trabalho deles seja precarizado assim. Só que o que acontece? E isso é mais uma previsão que eu tô fazendo. Tem algumas maneiras como as empresas de IA já estão começando a lidar com isso. Primeiro, que existe a possibilidade disso ser criminalizado. Não sei se tu já viu alguma notícia sobre isso, Ian, mas eu falei isso no vídeo que eu já fiz há uns meses atrás. Eu disse assim, pode ser que criminalizem isso. E eu comecei a ver empresas dizendo, vocês não podem, porque o modelo fui eu que fiz, com dados que eu coloquei lá, com o esforço da minha empresa que eu gastei dinheiro, e vocês estão destruindo ele, vocês artistas estão cometendo um crime. E daí começa a ser, não existe ainda isso, mas as pessoas podem apostar que pode ser que aconteça, a criminalização dos artistas usando essa ferramenta. Outra coisa que pode acontecer é só uma solução técnica. Já tem algumas empresas que estão pensando, ok, mas a gente pode filtrar todas as imagens que a gente vai treinar antes para tirar isso. E daí pra mim fica claro agora que isso tá se expressando como uma coisa ludista, que é tipo assim, existe uma causa porque o trabalho dos artistas está sendo precarizado, existe um motivo porque as empresas não querem mais pagar artistas para fazerem arte e usar uma arte feita por IA que mesmo sendo cara a tecnologia, mesmo sendo difícil desenvolver tudo isso, mesmo tendo todos os problemas éticos, se no final do mês a empresa disser, olha, eu vou gastar menos, eu vou poder contratar menos pessoas, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso porque a gente tá no capitalismo. E então, a solução não deveria ser se juntar para destruir a tecnologia. Até porque, daí a gente chega depois, veja o vídeo lá que tem mais coisa, a gente vai chegando mais pro final da conclusão do vídeo. O problema não é a tecnologia. Eu acho que as pessoas falam isso bastante, mas por que o problema não é a tecnologia? Porque existe um caráter de pra que a gente tá usando a tecnologia. Se realmente a gente estivesse usando a tecnologia para trabalhar menos horas por dia e daí depois usar o resto do dia para ficar com a tua família, pra fazer alguma coisa pra tua comunidade, pra fazer algo divertido pra ti que tu gosta, e tu ainda conseguisse viver bem e ter mais tempo livre, foda. Mas no capitalismo não é isso que a gente tá vendo. O que a gente tá vendo é exatamente o que a gente vai ver da plataforma Sami News, que aconteceu com os jornalistas lá da Jovem Pan. Então eu acho que isso é uma boa ponte pra gente ler o resto, quem sabe. No caso, a respeito dessa notícia aqui, o que ela diz? Que a Jovem Pan demitiu a maior parte e sobrecarregou os que sobraram. Então esse é o efeito da tecnologia. O efeito da tecnologia é reduzir o quadro de funcionários e sobrecarregar os funcionários que sobraram. Foi o que eu falei, os funcionários que sobraram ficaram encarregados de fazer uma espécie de limpeza no texto gerado pela inteligência artificial para não dar pala, para não parecer que eles copiaram. Inclusive aqui o Intercept traz exemplos. Deixa eu ver se aparece. Nós temos um exemplo aqui que eles pegam do Globo e depois a matéria da Jovem Pan e eles comparam que a ordem das informações é a mesma e eles só trocam algumas palavras por sinônimos. Então o trabalho dos jornalistas ficou sendo esse. Com isso eles conseguem pagar menos e botar os jornalistas para trabalharem mais e gerar mais notícias. Só que qual que é o grande problema? Eu queria salientar isso, Zavak. Não tem só essa consequência da IA ter o mesmo efeito que as máquinas, por exemplo, né? De precarizar o trabalho, de demitir quadros, de tornar o trabalho acessível para as pessoas que sobraram. Existe uma diferença entre IAs que fazem um trabalho que poderia ser humano e IAs que cometem plágio. Essa é a grande diferença também. Qual que é a grande semelhança entre essa Sami News e a IA de imagem, por exemplo? É que elas copiam modelos produzidos, elas são modelos que copiam material produzidos por humanos. Essa que é a questão. Então, de uma certa forma, a IA de legenda automática também aprende com modelos humanos? Sim, mas não é exatamente a mesma coisa.
Não é exatamente a mesma coisa. Não dá pra gente acusar uma IA de plágio. Pelo menos eu nunca vi isso. Você já viu isso? Não, eu acho que tu já matou a charada numa vez também, que eu acho que quando tu tava falando na própria ocasião lá, algumas coisas que a gente chama de IA, porque isso é hype, a palavra IA é hype. Né? Tem coisa que não é IA. Ou até pode ser considerado, mas não era considerado, como por exemplo, tradução não era considerado. Até a tradução, ela não precisa ser feita, ela hoje é feita com esse tipo de modelo, que é igual aos modelos de conversa, tá? A tecnologia por trás, mas ela não precisava ser feita assim, por isso até a tradução que o Google fazia, sei lá, em 2005, quando teve o Google Translate, talvez não fosse usando redes neurais, que é o que... Mas hoje se usa, sabe? Então tem essa discussão ainda. Eu acho que isso é importante. E vocês vão ver que existe um uso muito mais antiético que é esse que a Jovem Pan fez, porque fica muito na cara a intenção deles realmente de... Eu acho que tem a fala lá do cara que é sócio do Samidana, que essa é muito boa. Eu posso colocar a fala dele. Porque olha só, a fala dele, que ele diz, mostra que ele não entende o que é o jornalismo. Tá? Vocês podem pensar isso, por exemplo, IAs que fazem música também, IAs que fazem imagens. Vocês podem pensar, as pessoas que usam isso, se elas não têm exatamente a mesma mentalidade desse cara. Ele não entende o que é jornalismo e ele não se importa. Ele só se importa com o númerozinho subindo. Então ele diz assim, jornalismo, na realidade, é pegar o fato e reescrever ele com as tuas palavras pra botar no teu site. O cara diz mais ou menos isso. E, tipo, vamos ver o vídeo aqui. Vê se você consegue ver na live. Mas esse aqui, esse é o sócio do Samidana, tá? É o sócio dele, que é o Adonai... Como é que é o nome dele? Adonai Denútil. Vamos lá. O jornalismo que você citou, eu acho que o jornalismo que já vem numa derrocada, agora pensando especificamente na função, cara, eu chutaria aí, olhando a função habitual do jornalista, principalmente site, impresso, mas vale também para televisão, onde muito disso é pegar um mesmo acontecimento e descrevê-lo, etc. Cara, 70% o chat GPT sendo atualizado, conseguindo pegar coisas em tempo real, eu acho que atropela, viu? Doni, sabe qual que é o problema? O problema é quando você tem risco, aliás, para enquadrar melhor essa história, você tem risco quando a atuação da pessoa pode ser descrita por uma tarefa. Você acabou de descrever uma tarefa. Então, aí você tem um grande risco. Então, pessoas que fazem muitas tarefas complexas, integração de tarefas, muda o ferramental. Mas quando você consegue descrever o que a pessoa faz numa descrição de tarefa, por exemplo, você falou, eu pego algo que aconteceu, ou eu vou parafrasear algo que já foi publicado, ou eu vou construir um texto em cima disso, isso é uma tarefa. E acabou de surgir uma ferramenta que resolve essa tarefa. Então, esse que é o problema. Quando tu... Que não reclama de cansaço, que trabalha de madrugada, que não pede VR... Mas isso é trabalhista. Esse final é pra jogar sal na ferida muito forte, né? Esse vídeo me deixa muito puto, porque eu vou dizer qual é a parte que mais me deixa puto. É o cara, quando ele diz ali, eu não sei quem é o segundo que aparece. Eu não sei também. Né? O segundo fala assim, quando a sua função, e esse é total os homens brancos no podcast, né? Não posso nem falar nada, porque... Another white guy with the podcast, né? Mas tipo assim, 3 homens brancos no podcast, daí o cara, quando a sua função é descrita por uma frase simples, a sua função vai ser automatizada. Ah, sim, então a tua função é homem branco falando no microfone, você foi automatizado. Tipo, nossa... É ridículo, é uma visão de mundo muito estreita, né? Por isso que eu digo que eles... E é uma visão de mundo extremamente elitista, que é o que o liberal tem. Que, tipo assim, eles são foda, eles pensam... Eles são o Peaky Blinder, que é o cara que pensa, que vê tudo. E daí ele sabe que o mundo funciona assim, que eu invisto, que eu não sei o que. Os caras estão fora da Matrix, né? O jornalista, coitado, ele é burrinho, ele só tá ali mudando as palavras do acontecimento pra ganhar o seu dinheirinho. E infelizmente nós vamos ter que te automatizar. Isso me deixa muito puto, desculpa, eu corriguei um pouco aqui, mas Não, e tá certo. E eles estão descrevendo uma forma de, entre aspas, jornalismo, que é da notícia como mercadoria. Que é pegar a mesma notícia e reproduzir pra encher o jornal de coisa pra vender publicidade. Eu já falei isso várias vezes, gente. O objetivo da mídia burguesa não é te informar. O objetivo da mídia burguesa é usar a notícia pra vender publicidade. Tá? A maior parte dos grandes jornais tem uma proporção de mais publicidade pra menos notícia. Então, assim, o que ele tá falando aqui é a visão dele de jornalismo, porque ele tá inserido nessa lógica de jornalismo burguês. E ele acha que é a única forma de jornalismo, que é o jornalismo é pegar notícias e mudar as palavras. Logicamente, o Samidana tá tipo, eu nunca vi isso antes, né? Olha, imagina quando a gente fizer isso. Porra! Isso é muito... Ia ser eles muito indicaram foda. O golpe. Eles indicaram o golpe. Sim, o Samidana suando frio, assim, falando, caralho, mano, o que você tá falando, velho? E aí, no final, eles metem aquela, né? Não reclama de horário de trabalho, trabalha 24 horas por dia, não pede VR, não pede férias, né? Assim...
perderam a vergonha na cara, né, gente? Eles estão deixando muito claro aqui qual que é o objetivo. O que o Marx já tinha descrito lá 150 anos atrás, os caras estão falando de novo. Tecnologia, que é uma ferramenta, no capitalismo ela vem para precarizar o trabalho. Ela vem para sobrecarregar as pessoas. Eu sempre dou um exemplo que é muito patente. Pensem em quão extraordinária é a tecnologia de celulares e internet remota. E para que ela serve? Para escravizar um monte de gente como entregador de aplicativo e motorista de aplicativo. Simples assim. Fazer as pessoas trabalharem 12 horas por dia. Esse negócio, que é de uma tecnologia muito foda, serve pra botar um grilhão na perna das pessoas. É isso. Ah, não, meu amigo, mas eu fico o dia inteiro mexendo no Instagram e no TikTok me divertindo. Aqui, ó, vou de novo recomendar aqui, ó. Colonialismo Digital. Sim. Esse livro. Um dia vamos trazer o pessoal aqui pra conversar. Vamos, a gente traz. E tal, porque eles também indicam como o capitalismo transformou a gente nessa desgraça de gerar dados e os burgueses ganhar dinheiro com nossos dados, né? E isso eu acho que é a crítica número 1 milhão que a gente tem que fazer do capitalismo aqui, que é exatamente isso. O que o jornalismo vira? O que a arte vira? O que sabe, a música vira? O que os joguinhos viram? O que tudo que a gente deveria ser legal, a expressão humana vira? Uma mercadoria. Insossa, sem sal, porque os caras que têm poder nesse sistema, que esses samidanas da vida, ai meu, é só trocar as palavras, é tudo a mesma coisa, sabe? São pessoas que não têm apreço pelo que é realmente jornalismo. E o que a gente também sempre diz, pra quem tá disposto a só valorizar o capital, vender linguiça e notícia tanto faz. Tanto faz. O que importa é a valorização do capital. A notícia é só mais uma forma de valorizar esse tipo de jornalismo, né? Então, mas isso aqui que é importante. O que faz com que seja tão problemático essa prática aqui não é só a precarização do trabalho, mas também a prática de plágio, que dentro do capitalismo é algo muito perigoso. Eu tenho certeza que a Jovem Pan vai ter problemas seríssimos depois disso aqui, por conta do plágio. Que estão ali também, e as informações que estão ali dentro, isso é uma coisa que a gente não chegou, mas está na matéria. Eles estavam pagando pessoas para revisar, porque, por exemplo, assim, de repente tinha algo escrito errado no meio, porque quem não sabe... Tá escrito ex-presidente vezes... Lula, por exemplo, no meio, eles têm que mudar. Só que daí pode ter altas coisas, porque, por exemplo, se eu tô pegando uma matéria de outra área, se me botaram pra fazer isso, e daí estão traduzindo as notícias de Futebas, estão plagiando as notícias de Futebas, eu não sou do Futebas. Aí vai dizer, tal time tem tantos títulos, tá errado, tá ligado? Sim. Talvez, esse tipo de coisa, eu pensei pra coisas mais importantes, sabe? Sobre a economia, sobre política, tudo errado, assim. Então você tá dizendo que Futebas não é importante? É isso que eu tô dizendo. Isso foi um momento muito xadrez verbal, tá ligado? O momento misturar Futebas com mas notícias, o Felipe tá sempre, então, Matias, quer dizer que você diz que o Futebas não é importante? O Felipe sempre faz isso. Mas assim, gente, a gente tem um exemplo, por exemplo, das IAs de... Como é que é o nome daquela de imagens, Zabak, que todo mundo tava usando? Tem esqueci várias, o nome. Mas deve ser o Midjourney, tem Midjourney, o Bing, Midjourney. A Midjourney dizia... Tipo, a gente já conseguia comprovar que a Midjourney pegava imagens de artistas humanos e plagiava essas imagens misturando uma com a outra. A Midjourney dizia que não tinha como saber de onde estava pegando. Só que vazou recentemente, você falou dessa notícia? Vazou recentemente uma lista da Midjourney de todos os artistas que eles sabem que eles estão plagiando. Ah, sim, sabe por quê? Eu até explico por quê. Primeiro que teve uma outra que alguém lá dos altos escalões, ou de alguém que não era peão lá na empresa, disse assim, a gente comete infração de direitos autorais e isso é antiético e ele foi embora. Uma pessoa fez isso. E daí uma investigação que o pessoal fez é que, assim, tu pode pedir, por exemplo, assim, faça um anime com estilo fofinho, com cores pastel e tal, um desenho assim. Eles tinham que lá dentro isso aí era o estilo, faça no estilo do Hayao Miyazaki, do estúdio Ghibli, por exemplo. E daí ficou claro que, na realidade, eles não estavam só treinando o modelo com imagens que eles tinham os direitos e que eram originais. Na realidade, eles estavam treinando o modelo com artes específicas de outros artistas e no final eles estavam, né, roubando, tipo, o estúdio Ghibli, assim, beleza, é uma coisa famosa, não é um estilo... assim, digamos que super original, várias pessoas já copiam, mas eles, por exemplo, de repente tinham artes, assim, estilo desse cara do DeviantArt específico aqui. Sim. Estavam copiando e tal. E teve uma notícia um tempo atrás, essa eu lembro de ter repercutido no Teclas, que um dos diretores lá da Midjourney, alguém de um alto escalão, disse assim, é antiético não pagar nada e violar os direitos dos artistas como a gente tá fazendo, e daí ficou ruim pra Midjourney dizer que eles não estavam fazendo isso mesmo. Né? Sim, e aí tem esse problema do plágio, mas aí vamos pensar no seguinte. Agora tá na moda usar a palavra IA, mas vamos pensar no modelo, por exemplo, que o Google Tradutor usava. O Google Tradutor, a gente não chamava ele de IA antes, né? Todas as vezes que vocês traduziam coisas automáticas no Google, ninguém chamava isso de IA. Mas o modelo do Google Tradutor é o seguinte, eles pegam livros traduzidos por humanos, então eles pegam um livro...
do Dostoiévski em russo e o livro do Dostoiévski em português. E eles comparam a tradução de vários livros traduzidos por humanos para tentar encontrar padrões de frases longas que são traduzidas da mesma forma para ter contexto. Então é assim que o Google Tradutor consegue traduzir contexto. Ele usa modelos que partem do treinamento da IA a partir do trabalho humano. E aí eu pergunto, isso é plágio? Quando a gente traduz alguma coisa no Google Tradutor, ele tá plagiando o trabalho humano? Eu acho difícil dizer, né? E isso é engraçado, eu estou sempre referenciando teclas, né? Eu tô aqui na pira. Mas é que eu já falei de vários desses assuntos. Tem um que é específico sobre o processo do New York Times processando a OpenAI, que tem o ChatGPT. E, na realidade, não é tanto uma questão de ser plágio ou não. Eles estão dizendo, a gente considera que é uma quebra dos nossos direitos autorais vocês treinarem o modelo com os nossos textos sem terem a permissão, né? E então não é uma questão de tanto assim, saiu 2% plágio do artigo, saiu frases iguais, que é uma coisa que vocês vão ver no artigo do Intercept falando sobre isso. É uma questão que essas empresas, elas estão basicamente cagando, elas estão fazendo um negócio que inclusive é interessante fazer a comparação e é tipo uma apropriação inicial lá, esqueci o nome, o termo marxista. Quando a acumulação primitiva. Acumulação primitiva. Com os dados que são... Tá, assim, ó, quando rouba o New York Times, a gente fica assim, pô, que pena, o New York Times foi roubado, tá? Mas, tipo, quando rouba os artistas que já estão botando de graça as coisas dele na internet pra tentar se promover, pra tentar construir uma base e tal, pra mostrar o seu trabalho, isso aí é foda. Roubar de pequenas, né? De pessoas pequenas. E pra mim, assim, eu acho que o que é interessante, né? Também acho que tu concorda com isso. O problema é o sistema econômico que isso tá inserido. Exato, eu ia chegar nesse ponto, porque a gente começou falando de ludismo, né? E qual que é a questão? Algumas pessoas no chat falaram, mas com... Não é uma crítica, tá? É só uma observação. Mas com IA eu sou ludista mesmo. Eu quero usar o Nightshade. Inclusive Nightshade é o nome de um veneno, né? Por isso que é o nome do negócio. E tem uma outra coisa, né, Zavak? A respeito do Nightshade, não só podem ilegalizar, como podem aperfeiçoar o modelo pra ele ficar imune ao Nightshade, né? É uma coisa que pode acontecer. E aí é que tá. Isso tudo... Qual que é o grande problema? As respostas desse tipo, como o Nightshade, são respostas que têm uma origem válida, mas são respostas desorganizadas ao problema. Essa é a questão, a mesma coisa dos ludistas, que eram minimamente organizados, mas é uma resposta desorganizada no sentido de ser uma resposta espontânea, que não enxerga a profundidade da estrutura que está causando o problema, ou seja, trata o sintoma e não trata a causa. Então a gente não fala que a pessoa que pratica esse tipo de ludismo é burra ou tá errada. A gente diz que ela não soluciona o problema. Esse é o ponto. A questão não é antiético usar o Nightshade, ou é errado usar o Nightshade, ou se você usa, você é burro. A questão não importa quantos Nightshades você use, nossa previsão como marxistas, observando a história, é de que isso não resolve o problema. Funciona tanto quanto a destruição das máquinas no começo da industrialização. Porque o capital é tão grande, tão poderoso e tem um controle tão forte do Estado que eles conseguem superar esse tipo de destruição temporária. Esse é o ponto. Então a gente chama a atenção para isso, não para desincentivar vocês de fazerem. Vocês podem fazer o que vocês bem entenderem, mas para tentar demonstrar para vocês de que isso não soluciona o problema. E é um problema. E é um problema muito sério. E é o que o Zavak já antecipou. O problema está no nosso modelo econômico, no qual a existência da tecnologia não é o problema, o uso da tecnologia é o problema. E o uso dessa tecnologia é sempre, assim como sempre foi desde que o capitalismo é capitalismo, para explorar a mão de obra e para valorizar o capital. O ponto é esse. E aí eu vou fazer um chamado, né? No que diz respeito a IA, que abertamente plageia artistas, porque, por exemplo, às vezes a gente vê imagens do Midjourney que a imagem do artista e do Midjourney lado a lado é quase a mesma coisa. São imagens análogas, é quase como se a pessoa tivesse pegado a imagem do artista e fizesse uma montagem no Photoshop. Só que isso foi feito de maneira automática, né? Eu acho que vale a pena sim a gente chamar a atenção pro uso do Midjourney novamente. Esse chamado de atenção e pedir para as pessoas pararem de usar não resolve o problema, tá? Mas eu acho que a conscientização das pessoas acerca do uso desse tipo de IA é importante. Ponto 1. Sim. Ponto 2. Isso significa que todo e absolutamente qualquer uso de IA por parte de membros da classe trabalhadora é ruim, errado e deve ser condenado? Na minha visão, não. Eu vou dar um exemplo. Teve uma vez que eu fiz uma palestra na USP, né? Não foi uma palestra, foi mais uma roda de conversa lá na USP, e meu gravador morreu. E aí ficou com o áudio do telefone, o áudio do celular. Eu usei uma IA chamada Adobe Podcast, que transforma o áudio ruim em um áudio que eles dizem que parece de podcast.
é uma inteligência artificial, segundo eles. Esse uso é condenável? Na minha opinião, não. Na minha opinião, esse uso salvou um áudio que teria sido perdido. Entendem? Então, tem coisas que ela faz que também não substituem nada, né? Na realidade. Isso, eu não tô substituindo trabalho humano nenhum, sabe? Talvez aí também, o trabalho de um técnico que não existiu pra gravar o áudio antes, mas sim. Isso, mas enfim, a gente, novamente, da mesma forma que a minha máquina de lavar substitui o trabalho de lavadeiros. O ponto é esse, né? Aí a questão é, inteligências artificiais que traduzem e colocam legenda automaticamente, não significa que não tem trabalho humano envolvido. Por exemplo, eu vou ter que limpar isso. Eu vou usar isso só pra ganhar tempo, mas eu vou ter que limpar essa legenda. E aí vocês acham que se eu contratasse um tradutor, ele não ia usar? Vocês acham que por uma questão de honra, ele ia fazer manualmente o timestamp por timestamp, tradução por tradução? Não, né? Muitas vezes a IA acelera o trabalho de trabalhadores que trabalham nas suas respectivas áreas. O Zavak é da área de tecnologia e programação, e o quanto as IAs não estão sendo usadas para acelerar a programação, Zavak? O pessoal, isso é uma coisa que eu tô dizendo dos programadores que acham que isso não vai afetar a profissão, vai afetar sim, porque principalmente eu tenho dito pro pessoal para começar uma coisa do zero, quero fazer um projeto que tem uma coisa que tu tasca ele num desses modelos de geração de código, ele faz melhor que, principalmente trabalho tedioso, né? Faz muito melhor, assim. Trabalho mecânico ele faz muito bem, então, calma. A questão é, as pessoas ouviram que IA não pode ser usada e que saíram criticando todo mundo que diz que usa IA de maneira indiscriminada. Tentem entender a raiz da crítica, tá? A raiz da crítica. E nesse caso aqui da Jovem Pan é absolutamente condenável por uma série de motivos. E também porque é a Jovem Pan. E, sinceramente, pau no cu da Jovem Pan.